Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 591. O terceiro Raikage deve se preparar para uma luta até a morte. Os lábios de Takuya se contraíram antes que ele falasse em tom irritado. Não me pergunte se eles vão conseguir resistir. O que você deveria estar perguntando, terceiro Hokage, é quantas pessoas Konoha deve enviar para ajudar no socorro do desastre. Quantos feridos precisaremos tratar e quanta ajuda precisaremos fornecer aos mortos? Komogakuri resistindo ao Uchiha Madara? Você está brincando? Você está superestimando Komogakuri ou subestimando Madara? Takuya nem tinha certeza se Madara já havia ressuscitado completamente. Mas uma coisa era clara, fosse o Edo Tensei Madara ou um Madara totalmente revivido, não havia como Komogakuri enfrentá-lo. Um Susanoo de corpo inteiro já seria mais do que suficiente para dar um inferno neles. E se Madara levasse a sério, poderia simplesmente jogar um meteoro neles. O terceiro Hokage pareceu estranho após receber uma resposta tão direta, mas também ficou abalado pelas palavras de Takuya. E ele não foi o único. Ele está falando sério? Os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença. Mas Takuya não estava brincando. Ele se levantou e caminhou em direção à porta, sem se dar ao trabalho de olhar para trás. Apenas notifique Komogakuri. Diga ao terceiro Raikage para se preparar para uma luta até a morte. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é aguardar notícias. As pessoas não acreditariam mesmo se fossem avisadas com antecedência. Contanto que Madara não estivesse batendo na porta de Konoha, Takuya não iria perder tempo se preocupando com isso. E quanto a Komogakuri? Ele só podia esperar que eles não fossem gravemente destruídos. Reunião encerrada, anunciou Tsunade. Enquanto todos se dispersavam, Tsunade rapidamente alcançou Takuya, arrastando-o para seu escritório antes de fechar a porta atrás deles. Ela olhou para ele seriamente. Você não estava exagerando, estava? Madara é realmente tão poderoso? Ele está em um nível totalmente diferente, exceto eu. Takuya apontou casualmente para si mesmo antes de puxar Tsunade para um abraço, dando algumas mordidas em seu pescoço antes de beliscar sua bochecha para tranquilizá-la. Relaxe. Contanto que a luta não chegue a Konoha, não precisamos nos preocupar com isso. Contanto que permaneçamos firmes, é isso que importa. Quanto às outras aldeias, elas só vão abaixar a cabeça quando perceberem a gravidade da situação. Komogakuri e os outros estão apenas começando a entender o quão problemático Madara é, mas ainda não entendem o quão aterrorizante ele realmente é. Neste momento não adianta falar muito. Mesmo que quiséssemos ajudar, eles poderiam não aceitar. Tsunade entendeu a lógica, mas será que elas poderiam simplesmente ficar paradas assistindo Komogakuri ser destruída? Ela estava furiosa, mas não com Takuya. Sua raiva era direcionada às outras aldeias. Eles estavam todos muito ocupados planejando e jogando seus próprios joguinhos. Takuya suspirou, sabendo que Tsunade não estava disposta a se acomodar e deixar Komogakuri cair. O enfraquecimento de uma das 5 grandes vilas Shinobi afetaria o equilíbrio geral de poder. Dando um tapinha no ombro dela, ele ofereceu um acordo. Que tal isso? Enviarmos uma mensagem para Komogakuri primeiro e ver como eles respondem. Se pedirem ajuda, enviamos uma equipe. Se não, só esperamos os resultados. Que tal? E também, notifique o Esquadrão de Operações Especiais. Diga ao Jiraiya para mandá-los retornar. No final, Tsunade aceitou a sugestão de Takuya. Um falcão mensageiro, carregando um pergaminho de informações lacrado, foi enviado de Konoha a Komogakuri em alta velocidade. Com sua velocidade, chegaria à vila em meio-dia. Desde o incidente em Iwagakuri, Komogakuri estava em alerta máximo. A vila, antes movimentada, tornará-se estranhamente silenciosa. Com a vila em estado de vigilância intensificada, comerciantes e mercadores fugiram rapidamente, temendo serem envolvidos no conflito. Toda vez que Komogakuri entrava em bloqueio total, isso resultava em grandes perdas financeiras. Mas pela segurança de sua aldeia, e para proteger o Rinnegan, o terceiro Raikage não teve escolha. Você não está sendo justo. Você foi se divertir e não nos trouxe junto. Takuya mal havia retornado à vila quando foi recebido com reclamações de Navaki e Minato. Principalmente Navaki, que parecia particularmente ofendido. Sai daqui. Você come minha comida, bebe meu sake e ainda reclama? Takuya bufou, empurrando Navaki para o lado antes de pegar um pedaço de carne e jogá-lo na panela quente. Quando ele pousou os hashis, ele suspirou. Outros países também têm muita comida boa, especialmente Komogakuri. Mas não importa o quanto eu coma, a comida de Konoha ainda é a mais reconfortante. É claro, você só queria uma panela quente. Navaki revirou os olhos dramaticamente. Ele realmente espera que eu acredite nisso? Takuya lançou-lhe um olhar nada impressionado. Acredite no que quiser. Navaki cutucou Minato, esperando que ele o apoiasse. Minato relutantemente largou seus hashis. Takuya e os outros irem sem nós foi um pouco injusto. Mas você já pensou se o Lord Hokage nos deixaria partir? Deixa para lá. Navaki suspirou em derrota. Minato e Takuya são praticamente grudados pelo quadril. Não é de se admirar que eles sejam melhores amigos desde a infância. Navaki lançou a Minato um olhar de traição antes de encher a boca de frustração. Tudo bem, vou comer toda a sua comida. Takuya, enquanto isso, deu uma mordida na carne recém-cozida, abanou-a um pouco para esfriá-la e então falou novamente. O mundo Shinobi está prestes a mergulhar no caos. Honestamente, ficar na vila é provavelmente a opção mais segura. Vocês dois deveriam ser gratos. Se você estivesse correndo como Jiraiya, você seria infeliz. Se não fosse pela nossa amizade, eu já teria recomendado vocês dois para o Esquadrão de Operações Especiais. Sim, não, obrigado. Não me faça esse favor. Navaki balançou a cabeça veementemente. Minato riu baixinho. O sensei já está reclamando. Ele teve sorte que você não mencionou meu nome também. Nenhum deles queria participar. Por que fariam isso se ficar na vila era muito mais confortável? Os grandes acontecimentos mundiais não eram problema deles.
Se Jiraiya estivesse por perto para ouvir isso, ele provavelmente daria um tapa na cabeça de Minato. Comparado à linha do tempo original, Minato mudou bastante sob a influência de Takuya. Takuya não tinha certeza se isso era algo bom ou ruim. Ele ainda era o mesmo pequeno sol, sempre sorrindo, sempre afetuoso. O tipo de cara que fazia as irmãs mais velhas desmaiarem. Mas comparado a antes, este pequeno sol desenvolveu uma grande astúcia. Vamos comer. Depois que terminarmos, passe na minha casa. A Kushina comprou um monte de presentes. Tem algo para vocês dois também. Que tipo de presentes? Como eu saberia? Você acha que fui às compras com eles? Quem sabe? O Minato aqui gosta de ir às compras com a namorada. Ele consegue andar a tarde inteira sem reclamar. Depois de uma refeição completa e um banho relaxante nas fontes termais, Navaki e Minato finalmente decidiram perdoar Takuya, pelo menos, era o que eles pensavam. E quanto ao Takuya? Desculpa, meu idiota. Só fiquei com pena de vocês dois e convidei vocês para jantar e tomar banho. Vocês duas, rainhas do drama, adoram fazer alarde de tudo. Retornando das fontes termais, Minato e Navaki seguiram ansiosamente Takuya, curiosos sobre os presentes que Kushina havia preparado para eles. Ao mesmo tempo, Uchiha Mikoto também ouviu a notícia e foi até a casa. Capítulo 592, testando Uchiha Shizui e Uchiha Itachi. Kushina, Pakura e Uchiha Mikoto estavam sentados na sala de estar, separando vários itens. Também presente, embora sem qualquer voz no assunto, estava Yuga Suzune, que não pôde fazer nada além de ser arrastada e forçada a ajudar. No momento em que Takuya entrou, ele se deparou com uma montanha de caixas e sacolas de compras empilhadas na sala de estar. Meu Deus, quanto Kushina gastou nessa viagem? Observando a enorme quantidade de mercadorias empilhadas, Navaki enxugou o suor da testa. Mesmo que dinheiro não fosse um problema, isso não era excessivo? E esqueça os itens em si, só os pergaminhos de armazenamento necessários para guardar tudo devem ter custado uma fortuna. Minato coçou a nuca, parecendo sem graça. Sua namorada também tinha o hábito de fazer compras sem parar, frequentemente acompanhando Kushina nessas viagens. Sem perceber, a mão de Minato instintivamente apertou a carteira, já se sentindo ansioso com o inevitável prejuízo financeiro. Os presentes pelos quais ele estava tão entusiasmado há poucos momentos agora eram a última coisa em que ele pensava. Takuya, no entanto, não ficou surpreso. Ele esperava que Kushina retornasse com uma quantidade ridícula de coisas. Ele simplesmente não esperava esse nível de excesso. Ver tudo disposto dessa forma fez com que parecesse menos uma pilha de mercadorias e mais uma enorme pilha de dinheiro. Certo, tire essa cara. Kushina sabe o que está fazendo. A maioria dessas coisas eram, na verdade, presentes de Komogakure. Takuya deu um sorriso irônico. Será que o terceiro Raikage já está sentindo a dor? Temos convidados? Só então ele notou dois meninos parados na sala de estar. Ao vê-lo, eles imediatamente se endireitaram e se curvaram respeitosamente. Senhor Takuya. Mikoto, que estava ocupado discutindo qual vestido ficaria melhor com Kushina, virou-se e explicou. O líder do clã me pediu para acolhê-los, mas não tenho muito tempo para ensiná-los. Você assume. Takuya congelou. Que diabos? Por que tenho que treinar seus discípulos? Espere. Uchiha Fugaku, aquele bastardo intrigante. Ele havia escolhido Shizui e Itachi Mikoto como alunos, mesmo sabendo muito bem que ela não era adequada para lecionar. Naturalmente, ela os jogaria em Takuya. Essa era basicamente uma maneira secreta de torná-los meus discípulos, não era? Esta velha raposa sorrateira. Inacreditável. Takuya suspirou, completamente sem palavras. Navaki, sorrindo maliciosamente, cutucou com o cotovelo. Precisa de ajuda? Não tenho nada para fazer ultimamente. Takuya lançou-lhe um longo olhar. Um olhar do tipo, você? Sério? Navaki imediatamente se irritou. Que cara é essa, hein? Você está dizendo que eu não consigo nem dar aula para duas crianças? Takuya simplesmente continuou olhando para ele. Se você tivesse alguma autoconsciência, eu nem precisaria dizer isso em voz alta. Acho que o que Takuya quer dizer é que, como eles são Uchiha, pode não ser apropriado que você seja a pessoa que os ensina. Minato interrompeu com uma risada. Isso só deixou Navaki ainda mais irritado. Calha a boca. Você nem sequer é totalmente treinado e quer ensinar discípulos? Shizui e Itachi não eram crianças quaisquer. Tratá-los como crianças normais seria um erro. Aqueles dois eram espertos demais para a idade deles, sem mencionar que eram perigosamente fáceis de manipular. Por enquanto, concentre-se apenas no básico. Se encontrarem algo que não entendam, podem me procurar. Uchiha Fugaku adoraria que Takuya os acolhesse pessoalmente. Mas Takuya não caiu nessa. Na idade atual, tudo o que precisavam era de treinamento básico. Ainda não era hora de instrução especializada. Além disso, as coisas já haviam divergido do cronograma original. Sem Mikoto, Fugaku se casou mais cedo, o que significa que Itachi nasceu alguns anos antes do previsto, mais ou menos na mesma idade de Shizui. O que levantou outra questão. E Sasuke? E Naruto? Naruto realmente nasceria? Takuya olhou para Minato, que estava brincando com Navaki. Essa versão de Minato não era apenas mais sorrateira, ele também era muito mais tranquilo. Relaxe. Trate este lugar como se fosse seu próprio lar, disse Takuya aos dois jovens Uchiha, acenando para eles antes de subir as escadas. Minato e Navaki, no entanto, não tiveram tanta sorte. Com todas as sacolas e caixas de compras, havia muita coisa para separar, e Kushina não tinha intenção de fazer isso sozinha. Se você quer seus presentes, é melhor ajudar a organizar tudo. Caso contrário, nada de presentes para você. Apesar da relutância, Minato e Navaki não tiveram escolha a não ser arregaçar as mangas e começar a ajudar. Aqui estão seus presentes, disse Kushina alegremente. Os olhos de Navaki brilharam. Minato também parecia satisfeito, até que ele realmente examinou seu presente.
Uma bolsa de ferramentas ninja feita sob medida. Isso realmente precisava ser comprado de outra aldeia? Eu nem preciso disso. Minato suspirou, sentindo-se enganado. Então ele olhou para Navaki, e imediatamente se sentiu muito melhor em relação à sua situação. O rosto de Navaki ficou com um tom profundo de vermelho. Porque o presente do Minato é uma bolsa especial de ferramentas ninja enquanto o meu é um conjunto de lençóis. Fronhas, lençóis, cobertores, todo o conjunto. Minato mal conseguia conter o riso quando Navaki explodiu. Kushina, enquanto isso, cruzou os braços e bufou. Que atitude é essa? A Tsunade disse que você vai se casar em breve, então imaginei que você precisaria disto. Se não gostar, posso te dar umas saias. Navaki. Por que você não usa lingerie também? Ele ficou completamente atordoado e sem palavras enquanto Kushina permanecia ali, de braços cruzados, parecendo totalmente justificada em suas ações. Minato, enquanto isso, havia oficialmente perdido o controle. Shizui e Itachi tentaram muito não rir, mas seus rostinhos estavam praticamente tremendo com o esforço. Então, Takuya, que tinha acabado de descer enquanto bebia seu suco, ouviu o comentário de Kushina e imediatamente cuspiu sua bebida no chão. Ha. Enquanto todos os outros se contiveram, Mikoto e Pakura não tiveram tais reservas, eles imediatamente caíram na gargalhada. Até mesmo Yuga Suzune, normalmente tímida demais para reagir, estava lutando para manter a compostura. Seu completo idiota. Você sabe exatamente como Kushina é e mesmo assim entrou nessa? Tsunade sempre reclamava que Navaki agia como uma criança. Em momentos como esse, era difícil argumentar contra isso. Balançando a cabeça, Takuya perdeu o interesse na bagunça e se virou para os dois jovens Uchiha. Tudo bem, vocês dois venham comigo para o pátio. Se você já está aqui, eu poderia muito bem testá-lo. Vamos ver o quão bem os chamados prodígios Uchiha de Konoha estão se desenvolvendo. Sim, senhor. Shizui e Itachi o seguiram imediatamente. Minato, intrigado, foi junto. Você realmente acha que esses dois têm potencial? Ele conhecia Takuya muito bem. Normalmente, ele não se importava com ninguém. Mas se ele estava prestando atenção, significava que ele via algo neles. Antes de subir as escadas, ele estava completamente desinteressado. Mas agora, depois de trocar de roupa, sua atitude mudou completamente. Algo estava acontecendo. Capítulo 593. Konoha não fará trabalho de caridade de graça. Está tudo bem, eu acho. Takuya não disse muita coisa. Afinal, ser um gênio não era suficiente. Você tinha que se tornar um. Sem o crescimento adequado, até mesmo os melhores talentos seriam inúteis. E neste mundo, as aldeias frequentemente assassinavam os prodígios umas das outras. Chegando ao pátio, Uchiha Itachi e Uchiha Shizui ficaram em posição de sentido, como soldados aguardando inspeção. Takuya sentou-se casualmente em uma cadeira, acenando com a mão. Relaxa. Não vou te comer. Só continue com sua rotina de treino habitual. Minato pulou em um toco de treinamento próximo, observando com curiosidade. Itachi e Shizui trocaram olhares, relembrando os avisos dos anciões de seu clã, antes de se afastarem silenciosamente e começarem seu treinamento. Na idade deles, seus exercícios ainda eram focados no básico. Os Uchiha não eram do tipo que apressavam as coisas. Se o clã tivesse grandes expectativas sobre alguém, eles garantiam um treinamento adequado. As duas pequenas figuras se moviam com precisão, alternando entre treinos de luta e exercícios individuais, sem nunca quebrar o ritmo. Em algum momento, Minato se moveu para ficar ao lado de Takuya, observando os dois treinarem com um suspiro nostálgico. Isso não te lembra de quando éramos crianças? Ele riu baixinho. Crianças de clãs grandes realmente se dão muito bem. O treinamento básico delas está muito à frente do que tínhamos. Takuya e Minato não tinham ninguém para ensiná-los quando eram mais jovens. Takuya estava melhor, mas Minato começou do nada. Tudo que ele aprendeu foi por tentativa e erro, seguindo o exemplo de Takuya. Comparados a eles, Itachi e Shizui tinham uma base excepcionalmente sólida. Estava claro que os Uchiha se esforçaram para nutri-los. Se esses dois entrarem na academia, farão as outras crianças questionarem toda a sua existência. Você não pareceu questionar os seus naquela época, Takuya apontou secamente. Minato coçou a cabeça com uma risada tímida. Bom, eu tenho resiliência. Qualquer outra pessoa teria desistido depois de todas as surras que você me deu. Se fosse esse o caso, por que Navaki não estaria traumatizado? Talvez porque lhe faltem algumas células cerebrais. Minato se esforçou para encontrar as palavras certas. Você poderia simplesmente dizer que ele é casca grossa. Isso também funciona. Depois de observar por um tempo, Takuya bateu palmas uma vez. Tudo bem, já chega. Itachi e Shizui pararam imediatamente, ficando em posição de sentido mais uma vez. Eles pareciam tensos, mas expectantes, claramente ansiosos para ouvir sua avaliação. Takuya pensou por um momento antes de falar. Sinceramente, os Uchiha já fizeram um ótimo trabalho treinando vocês dois. Mesmo se eu assumisse, não teria muito a acrescentar. Seus fundamentos são sólidos, isso é bom. Takuya não era do tipo que ficava criticando só para parecer autoritário. O desempenho deles foi excelente e não houve nada a criticar. Ele não estava disposto a criticar só para estabelecer domínio. O treinamento básico testa a paciência e a perseverança. Só quem persiste chegará ao topo. Tenha isso em mente. Por enquanto, adicione um pouco de Kenjutsu e Taijutsu ao seu treinamento. Qualquer coisa além disso terá que esperar até você despertar seu Sharingan. Quanto ao ninjutsu, tenho certeza de que os Uchiha terão especialistas nisso, então não direi muito sobre isso. Realmente não havia nada para criticar. Não adianta mexer com a mentalidade deles. Bastava deixá-los continuar no caminho atual. Minato concordou com a cabeça. Olhando para Itachi e Shizui, ele se lembrou de outro Uchiha, Obito. Comparado a esses dois, os fundamentos de Obito eram terríveis.
Depois que as crianças foram dispensadas, Takuya se virou para Minato. Ouvi dizer que Tsunade queria que você assumisse uma posição como instrutora de Jounin. Você recusou? Tsunade já havia mencionado isso antes. Minato considerou, mas acabou recusando. Sim, eu recusei. Minato girou uma kunai entre os dedos antes de suspirar. Ainda tenho muito a aprender. Se eu começar a orientar jovens recém-saídos da academia agora, posso lhes ensinar as coisas erradas. Então recusei. Boa ideia. Takuya não iria interferir nas escolhas de Minato. Eles não eram mais crianças, cada um tomava suas próprias decisões. Além disso, Minato era do tipo que se saía bem. Ao contrário de Navaki, que sempre pareceu um pouco desorientado. Espalhado em uma cadeira, Minato gemeu. E sinceramente, com tudo o que está acontecendo, não tenho energia para isso. Pelo menos Tsunade não levou para o lado pessoal. Se tivesse sido. Se fosse o terceiro Hokage, ele provavelmente teria levado para o lado pessoal. Minato sabiamente se interrompeu. Takuya caiu na gargalhada. Esse cara está ficando cada vez mais esperto. De qualquer forma, mande uma mensagem para o seu professor. Diga a ele para retornar a Konoha imediatamente. Temos uma missão importante para ele. O esquadrão de operações especiais já havia retornado do cemitério da montanha. Takuya não queria que Jiraiya fosse para Komogakure, onde o Zetsu Negro poderia atacar. Se Jiraiya se envolvesse nessa confusão, as coisas poderiam piorar rapidamente. Takuya não estava preocupado que Jiraiya descobrisse alguma coisa, ele estava preocupado com a morte de Jiraiya. O Zetsu Negro não hesitaria em eliminá-lo. E agora, os problemas de Komogakure não haviam escalado a ponto de exigir a união das 5 grandes nações. Se fosse esse o caso, não havia razão para Konoha intervir. Quanto às outras aldeias, elas poderiam fazer suas próprias escolhas. Aqueles que quisessem ir para Komogakure poderiam ir. Aqueles que não conseguiram, puderam ir embora. Mas as forças de Jiraiya e Konoha precisavam retornar primeiro. Essa decisão faria Konoha parecer insensível? Takuya não se importou. Isso não tem nada a ver com ser atencioso ou não. As 5 grandes nações ainda não eram aliadas. Komogakure ainda tratava Konoha com suspeita. Então por que Konoha deveria se apressar para ajudá-los? Eles esperam que sejamos sinceros quando eles próprios não demonstram sinceridade? O ego de Komogakure é um pouco grande demais. Quando Iwagakure perdeu o Rinnegan, o Zetsu Negro nem sequer causou muito dano, apenas causou um pouco de caos. Isso não foi suficiente para fazer as 5 grandes nações baixarem a guarda. E o mais importante, Takuya ainda não sabia se Madara havia ressuscitado. Se o Zetsu Negro conseguisse obter o Rinnegan e revivesse Madara, então Jiraiya fugindo para Komogakure seria basicamente uma refeição grátis para eles. Capítulo 594. Uchiha Madara mira em Kushina, Jiraiya é forçado a retornar para Konoha. Com todos os truques dissimulados que Zetsu Negro tinha à disposição, mesmo que ele não ressuscitasse Uchiha Madara, o Edo Tensei ainda era uma opção. Afinal, o Tsukuyomi infinito exigia a captura das bestas com cauda, e o Madara sob seus efeitos era a versão mais aterrorizante dele, alguém que não temia ferimentos ou morte, apenas a possibilidade de ser selado. Mas realisticamente, como Madara poderia ser selado? Takuya não tinha ideia, porque nem ele conseguia fazer isso. Minato hesitou. Se o sensei retornar à vila, isso não significa que o esquadrão de operações especiais terá que se dissolver. É melhor isso do que ele se matar. É tão sério assim? O que você acha? Takuya zombou. Você realmente acreditou que o inimigo iria simplesmente repetir o que fez em Iwagakure? Causar um caos, roubar o Rinnegan e ir embora? A julgar pela reação de Minato, não foi só ele, muitos outros provavelmente pensaram o mesmo. Takuya só conseguiu suspirar. Vocês são todos muito ingênuos. O Zetsu Negro só causou problemas em Iwagakure porque não queria fazer muito barulho. Por isso manteve as coisas relativamente contidas. Mas agora que ele tinha um Rinnegan, não importava se ele o usava para ressuscitar Madara completamente ou reanimá-lo através do Edo Tensei. Ele poderia prosseguir sem restrições. Antes, ele tinha que se preocupar com o Rinnegan sendo destruído ou escondido onde ele não pudesse encontrá-lo. Agora que ele tinha uma, nada mais importava. Enquanto o Tsukuyomi infinito pudesse ser ativado, todo o resto era irrelevante. Você verá em breve. Há uma boa chance de Komogakure levar um golpe sério. Trazer Jiraiya de volta significa mantê-lo fora disso. Você conhece a personalidade do seu professor. Ou ele é um completo pervertido ou tem um enorme complexo de herói. E às vezes ele simplesmente faz o que bem entende. Minato pigarreou, fingindo não entender o que Takuya estava insinuando. Tudo bem, vou enviar a mensagem agora. Minato mordeu o polegar, preparando-se para fazer sinais de mão quando parou de repente. Espere, que razão devo dar? Dizer que era apenas uma missão importante não seria suficiente para convencer Jiraiya a largar tudo e retornar. Eu sabia que não podia contar com você. Takuya revirou os olhos e acenou com a mão em sinal de descaso. Diga a ele que Zetsu Branco foi avistado perto da vila, e Madara parece estar mirando em Kushina para capturar a 9 caudas. Mentira é realmente aceitável? Minato abriu a boca querendo protestar, mas no final não conseguiu dizer. Se o aviso não fosse sério o suficiente, Jiraiya não levaria a sério. Ah bem, não é problema meu. Se o sensei quiser reclamar, ele pode falar com o Takuya. Com esse pensamento, Minato fez os sinais de mão necessários. Pop! Um pequeno sapo apareceu no chão com bolhas grudadas no rosto, enquanto olhava para Minato. Minato se forçou a parecer sério. Isto é urgente. Por favor, entregue uma mensagem ao Jiraiya Sensei imediatamente. Zetsu Branco foi avistado perto da vila e com base na investigação de Takuya, Madara parece estar mirando em Kushina. Ele quer capturar a 9 caudas. O sensei deve retornar a Konoha imediatamente. Para evitar levar a culpa, Minato deliberadamente jogou Takuya debaixo do ônibus. Takuya, observando de lado, teve uma vontade repentina de chutá-lo. Seu pequeno.
Você tinha que me vender tão rápido, qualquer que seja. De qualquer forma, Jiraiya não ousaria confrontá-lo diretamente. Entendido, Lorde Minato. Vou localizar o Lorde Jiraiya e entregar a mensagem. O pequeno sapo imediatamente entrou em pânico e correu de volta ao Monte Miboku para contatar Jiraiya. No cemitério da montanha, os membros do Esquadrão de Operações Especiais sentaram-se ao redor de uma fogueira, revisando os resultados de sua missão, mas nenhum deles parecia particularmente satisfeito. Entre eles, o filho de Onoki, Kitsushi, e o futuro quarto Raikage, pareciam especialmente frustrados. Até Jiraiya, o líder do esquadrão, tinha uma expressão desamparada. A missão tinha sido uma bagunça completa. Eles localizaram com sucesso o esconderijo de Madara e até encontraram a estátua demoníaca do caminho exterior. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a maldita coisa foi invocada. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o time deles já estava se desintegrando. Esta era apenas a primeira missão deles juntos, e eles já estavam se separando. Só isso já foi o suficiente para deixar Jiraiya infeliz. Primeiro, sua missão não rendeu nada. Então, eles receberam a notícia de que o Rinnegan havia sido roubado de Wagakure. Agora, Komogakure havia entrado em confinamento total, o que significava que a tinha que voltar para casa. E já que a estava indo embora, Kitsushi também teve que voltar para lidar com a crise de Wagakure. Enquanto Jiraiya refletia sobre a situação, Senhor Jiraiya, um pequeno sapo saltou de repente dos arbustos. Todos se viraram para olhar. Um sapo falante? Tinha que ser do Monte Myoku. Sapos selvagens não falam, muito menos procuram Jiraiya especificamente. Definitivamente era uma mensagem de Minato. Minato enviou você? Perguntou Jiraiya. O sapo assentiu. Sim, Lorde Jiraiya. Lorde Minato me instruiu a encontrá-lo. Ele diz que Zetsu branco foi avistado perto de Konoha. De acordo com a investigação de Takuya, Uchiha Madara está de olho na Nove Caudas. Ele está de olho em Kushina. A vila solicita seu retorno imediato. Madara de novo, abateu o punho no chão, deixando uma cratera profunda. Kitsushi lançou-lhe um olhar de leve irritação. Essa informação está confirmada? A expressão de Jiraiya escureceu. E Kitsushi já estavam indo embora. Isso já era frustrante o suficiente. Agora Konoha tinha seus próprios problemas. Não havia como ele não estar de mau humor. Nesse ritmo eles tiveram que voltar. O shinobi de Suna e Keri trocaram olhares, compartilhando o mesmo pensamento exasperado. Essa missão realmente foi um desastre. Está confirmado. O sapinho não entendeu as implicações mais profundas. Era simplesmente retransmitir a mensagem de Minato palavra por palavra. E Minato, sendo um aluno tão confiável, definitivamente não mentiria, certo? Entendido. Vou levar minha equipe e retornar imediatamente. Jiraiya suspirou, dispensando o sapo antes de se virar para Peço desculpas. Inicialmente eu tinha planejado aceitar sua oferta de visitar Komogakure, mas parece que isso não é mais possível. As 5 grandes nações ainda não estavam totalmente unidas. Antes disso, a convidou Jiraiya para Komogakure, e ele realmente considerou ir. Ele queria investigar Madara e reunir informações. Mas agora a situação de Konoha tornava isso impossível. Se sua própria aldeia estava em perigo, como ele poderia se preocupar com a de outra pessoa? Assentiu em compreensão. Nesse caso, vamos compartilhar informações antes de nos separarmos e retornarmos às nossas aldeias. A primeira missão do Esquadrão de Operações Especiais terminou oficialmente. Quanto ao futuro, veremos. Ninguém sabia se o esquadrão continuaria existindo. No momento parecia improvável. Mas quem poderia dizer com certeza? Pelo que sabiam, o dia seguinte poderia trazer outra crise, forçando todos a se unirem novamente. Capítulo 595. Uchiha Madara dispensa o terceiro Raikage e mira Konoha. Tudo bem. Após uma breve troca de informações, os shinobi das 5 vilas se separaram, cada um retornando para sua respectiva terra natal. Madara mirar em Kushina não era uma boa notícia. Jiraiya achou estranho. Isso deveria ser algo com que Takuya mais se preocupasse. Então por que ele estava com tanta pressa de mandar Jiraiya de volta? Deixando as dúvidas de lado, Jiraiya decidiu retornar para Konoha o mais rápido possível. Uma ordem direta era uma ordem direta. Quanto a saber se ele havia sido enganado ou não, Jiraiya não achou que Tsunade brincaria sobre algo assim. E Minato? Ele era apenas um mensageiro. Aquele garoto não ousaria enganar seu professor. Jiraiya tinha plena fé em Minato. Mas o quanto dessa fé permaneceria quando ele voltasse para a vila era outra história. Todo mundo shinobi ficou estranhamente tenso após a interferência do Zetsu Negro. O primeiro a voltar para casa foi Katsushi. Ao chegarem em Wagakure, ele imediatamente procurou seu pai, Onoki. Onoki sentia uma culpa persistente por perder o Rinnegan. Ele havia subestimado as capacidades do inimigo. Felizmente, mesmo com o Rinnegan roubado, a vila em si não sofreu muitos danos. Caso contrário, ele não conseguiria dormir à noite. Pai, está aí a informação que coletamos do esconderijo de Uchiha Madara. Bom trabalho. Onoki desenrolou o pergaminho e o estudou cuidadosamente, balançando a cabeça antes de colocá-lo de lado. Não há muito valor aqui. Kitsushi esperava por isso. As descobertas do Esquadrão de Operações Especiais foram decepcionantes. Ainda assim, ver seu pai permanecer indiferente o deixava ansioso. Pai, nós realmente não vamos fazer nada? Quantas vezes terei que lhe dizer? Fora da vila, chame-me de Lorde Tsuchikage. O bigode de Onoki se arrepiou enquanto ele olhava feio para o filho. E fazer o que exatamente? Você acha que eu deveria enviar nossas forças para ajudar Komogakure a defender sua vila? Mesmo que eu quisesse, eles não aceitariam. Diante da bronca do pai, Kitsushi rapidamente se calou, exibindo um sorriso sem graça. Ao ver seu filho ficar em silêncio, Onoki finalmente se acalmou. A convidou shinobi de outras vilas para Komogakure? Sim, pai. Kitsushi assentiu.
Onoki lançou-lhe um olhar penetrante, mas não disse muito, apenas gesticulando para que ele continuasse. Após receber sua mensagem, decidi trazer nosso povo de volta para Iwagakure. Estendi o convite aos outros, mas Jiraiya não aceitou imediatamente. Então, quando estávamos compartilhando informações, chegou uma notícia de Konoha, uma ordem urgente para Jiraiya retornar imediatamente. Eles alegaram que Zetsu branco havia sido avistado perto da vila e que Uchiha Madara estava mirando na Nove Caudas. E sim, certo. O Onoki zombou. Com Kushina e a Nove Caudas juntos, qualquer Zetsu branco escondido seria exposto em minutos. E você está me dizendo que Konoha está realmente preocupada com eles? Por favor. Além disso, aquele pirralho Takuya ainda não estava na vila? Claramente isso foi apenas uma desculpa. Kitsushi piscou. Espere, pai. Você está dizendo que Konoha chamou Jiraiya de volta deliberadamente para que ele não fosse para Komogakure? Obviamente. O Onoki zombou. Você acha que os shinobi de Konoha são tão nobres? Komogakure não confia em ninguém, então por que Konoha arriscaria seu próprio povo? E quem pode dizer se Madara enviou alguém para roubar o Rinnegan, ou se ele está planejando tomá-lo ele mesmo? Se Madara enviou alguém, isso era uma coisa. Mas e se ele aparecesse pessoalmente? Komogakure estava ferrado. Onoki não tinha dúvida sobre isso. Ele ainda se lembrava daquela viagem humilhante para Konoha, onde ele e seu professor ficaram destruídos. Mesmo agora, Onoki não podia dizer que era mais forte que seu antigo mestre. O terceiro Raikage era supostamente a lança e o escudo mais fortes. Onoki reconheceu isso. Ele pessoalmente não queria enfrentar o cara em uma luta direta. Mas contra Madara, esse título não significava nada. Se Madara fosse pessoalmente a Komogakure, a vila seria devastada. Observando seu pai cerrar os punhos com uma mistura de frustração e nostalgia dolorosa, Kitsushi engoliu em seco. As palavras de Takuya de antes de repente ecoaram em seus ouvidos. Onoki levou uma surra de Madara. Pai, você realmente apanhou do Uchiha Arg. Antes que ele pudesse terminar, ele foi jogado para fora da sala. O rosto de Onoki ficou vermelho como uma beterraba, e seu cabelo ficou em pé de raiva. Sair. Não faça perguntas cujas respostas você já sabe. No topo de uma montanha árida, Uchiha Madara estava com as mãos atrás das costas, olhando para Konoha em silêncio, como uma estátua imóvel. O Zetsu negro conhecia esse olhar. Os velhos hábitos de Madara estavam voltando a aparecer. Desde que deixou Konoha e descobriu que Hashirama havia sucumbido à doença, ele frequentemente ficava assim. Na verdade, com tanta frequência, que Zetsu negro praticamente conseguia narrar seus pensamentos com legendas. Mais um dia relembrando Hashirama. Claro, isso era algo que Zetsu negro nunca diria em voz alta. Em vez disso, ele relatou respeitosamente, Lorde Madara, o Zetsu branco reuniu todas as informações disponíveis sobre Komogakure. Madara permaneceu imóvel, em silêncio, por um longo tempo antes de finalmente se virar. A lança e o escudo mais fortes? Tolice. Sua expressão era cheia de desinteresse, como se o famoso terceiro Raikage não passasse de uma partícula insignificante. Fraco demais para me fazer suar. Nem vale a pena dançar com você. Zetsu negro. Que diabos? Você me fez coletar todas essas informações e agora nem se importa? Se ele não estivesse preocupado em revelar seu disfarce, Zetsu negro teria dado um tapa na cabeça de Madara. Madara considerou o terceiro Raikage indigno, então não tinha intenção de lutar com ele. Mas o plano não poderia parar por aí. Não foi possível. Zetsu negro considerou suas opções antes de sugerir, Senhor Madara, deveríamos deixar o Zetsu branco causar problemas em Komogakure enquanto procuramos o Rinnegan em segredo? Madara sentiu levemente e então voltou a olhar para o horizonte. Estava claro que ele não tinha nenhum interesse em se envolver pessoalmente. O que ele queria era um oponente de verdade. Uma batalha que poderia fazer seu sangue bombear, lutando contra o terceiro Raikage? Sem sentido. Quanto ao Rinnegan, o Zetsu negro precisou de tempo para encontrá-lo. Madara não. Afinal, era o olho dele. A menos que estivesse selado, ele poderia recuperá-lo facilmente. Mas só porque ele conseguiu não significa que conseguirá. Todo esse trabalho chato? Esse era o problema do Zetsu negro agora. E Zetsu negro odiava isso. Mais um dia relembrando Hashirama. Talvez eu devesse fazer uma viagem para Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 596. A Contravigilância de Orochimaru. Zetsu negro disse uma vez que Takuya de Konoha era incrivelmente forte, pelo menos no mesmo nível de Madara antes de obter o Rinnegan. Se ele pudesse lutar com alguém assim, pelo menos as coisas ficariam um pouco mais interessantes. Se Zetsu negro soubesse o que Madara estava pensando agora, ele provavelmente iria querer estrangulá-lo. Madara se recusou a resgatar pessoalmente o Rinnegan, pois achou isso muito problemático. Ele descartou o terceiro Raikage como muito fraco, nem valendo o esforço. E agora? Agora ele tinha como alvo Konoha. Por quê? Porque Takuya era forte o suficiente para despertar seu interesse. Enquanto isso, o próprio Takuya não tinha ideia de que Madara queria dançar com ele. No momento, ele estava ocupado fazendo companhia a um certo idiota frustrado durante o jantar. Então, tudo isso foi obra sua? Você armou tudo isso só para me manter fora disso? Jiraiya virou sua bebida de mau humor. Ele correu de volta para Konoha no momento em que recebeu a mensagem, mal parando para descansar no caminho. E quando ele finalmente chegou, absolutamente nada aconteceu. Tsunade nem sabia disso. E Minato, aquele pequeno bastardo, mentiu para ele. O suposto bem-humorado e honesto Minato havia enganado seu próprio professor. Imperdoável. Jiraiya tentou imediatamente rastrear Minato, mas Minato, não sendo nenhum tolo, já havia fugido com antecedência. Sem outra opção, Jiraiya foi procurar Takuya. E Takuya, sendo Takuya, nem se deu ao trabalho de negar. Sim, fui eu.
Eu pedi para o Minato mentir para você. Mais alguma pergunta? Jiraiya sentiu sua alma deixar seu corpo. Takuya calmamente mergulhou um pedaço de tripa na panela quente, assentindo satisfeito enquanto dava uma mordida. Entre garfadas, ele explicou casualmente. Madara quer ativar o Tsukuyomi infinito. Para isso, ele precisa do Rinnegan para ressuscitá-lo. Não posso garantir se ele enviará outra pessoa para Komogakure, ou se ele próprio irá. Se ele simplesmente enviar um lacaio, claro, vá em frente e investigue e reúna informações. Mas e se Madara aparecer pessoalmente? Então a única coisa que resta a Tsunade fazer é resgatar seu cadáver. É isso que você quer? Jiraiya engasgou com a bebida. Droga, ele faz muito sentido. Espere, o que você quer dizer com recuperar meu cadáver? Ele não poderia ter dito isso de forma um pouco mais agradável? Jiraiya gaguejou por um momento antes de finalmente murmurar. Então, além de me manter longe de problemas, também é porque Komogakure não confia na gente, certo? Ele não era tolo. Não foi tão fácil enganá-lo. Ele entendeu o raciocínio de Takuya, mas não lhe pareceu bem. Até que houvesse uma ameaça externa esmagadora e inegável, as 5 grandes vilas nunca se uniriam verdadeiramente. E por mais que isso o incomodasse, a verdade era simples. Esse era o problema de Komogakure. Se Konoha se envolvesse, eles acabariam presos no meio. Você já sabe a resposta. Por que perguntar? Takuya levantou uma sobrancelha e se serviu de outra bebida. Certo, pare de agir como se tivesse sido enganado e perdido todas as suas economias. Tome, esta bebida é o meu pedido de desculpas por ter te enganado. E depois do jantar, eu até te convido para uma noite de entretenimento. Feliz agora? Jiraiya se animou. Espere, você está falando sério? O homem que estava de mau humor há apenas um segundo, de repente parecia uma criança a quem tinham prometido doces ilimitados. Takuya suspirou. Esse velho pervertido. Ele definitivamente vai morrer por causa de uma mulher algum dia. Ele virou a bebida de uma vez e massageou as têmporas. Estou falando sério. 3 dias. Tudo por minha conta. Você pode se divertir como quiser, e eu não vou dedurar a Tsunade. Mas depois de 3 dias, você está por conta própria. Os olhos de Jiraiya brilharam. 3 dias inteiros? Quantas meninas devo convidar? 3 dias é o suficiente. Pagando por si mesmo? Como se, depois de 3 dias, ele simplesmente faria as malas e partiria. Sem despesas. Takuya lançou-lhe um olhar compreensivo. Você não tem esperança. Em algum momento Jiraiya finalmente saiu de seu devaneio e se virou para Takuya com um olhar estranho. A propósito, onde está Orochimaru? O que essa cobra está aprontando agora? Jiraiya decidiu que era melhor mudar de assunto. Babar como um completo degenerado não era exatamente uma boa aparência. Além disso, se ele continuasse agindo assim, Takuya poderia simplesmente ir embora. E sinceramente, Takuya já estava pensando nisso. Felizmente Jiraiya parou bem a tempo. Ninguém queria se sentar em frente a uma bagunça babando enquanto comia. Não faço ideia. Takuya se recostou. Ele anda bem quieto desde que voltou para a vila. Raramente sai. Não faço ideia do que anda aprontando. Contanto que ele não esteja causando problemas, não me importo. A Anbu está de olho nele de qualquer maneira. Orochimaru sabia que estava sendo observado. Então, presumivelmente, ele não tentaria nada muito imprudente. Desde que Takuya lhe deu o cadáver de Zetsu branco de Vagakure, Orochimaru mal saiu de seu laboratório. Vamos torcer para que ele fique onde está. E tanto faz. Bebam. Mais saque, vamos pegar outra rodada. O grande sábio sapo vai beber hoje à noite. Takuya revirou os olhos. Você quer dizer que eu estou pagando? Mesmo assim, ele fez a vontade de Jiraiya por enquanto. Afinal, mentir para ele foi um pouco desonesto. Era justo compensá-lo. Depois de se saciarem, Takuya foi para casa descansar. Jiraiya, por outro lado, foi direto para o distrito da Luz Vermelha. 3 dias de liberdade. Ele estava determinado a se entregar a todos os luxos que já havia hesitado em tentar. Com outra pessoa pagando a conta? Ele se sentia como um rei. Enquanto isso, em um laboratório subterrâneo escondido, Orochimaru ainda estava fazendo experimentos no cadáver de Zetsu branco. Ele havia saído do laboratório algumas vezes, mas os Anbu que o observavam não tinham ideia. Orochimaru estava bem ciente da vigilância. Ele sabia exatamente quem o estava observando e quantos eram. Mas rastreá-lo? Patético. Eles o estavam subestimando. Orochimaru já havia escapado diversas vezes, completamente despercebido. E agora? Agora, ele havia encontrado algo interessante. Seu sorriso torto se alargou. O corpo do Zetsu branco continha traços das células de Hashirama Senju. Depois de inúmeros experimentos e comparações, ele confirmou. Se for esse o caso, então como material de sacrifício. Os olhos de cobra de Orochimaru brilharam. Ele havia abandonado originalmente a técnica Edo Tensei, mas desde que escapou do controle de Madara, ele começou a mexer nele novamente. E o corpo do Zetsu branco acabava de abrir novas possibilidades. É interessante. De repente, ele arrancou algo do próprio corpo. 3 clones de Zetsu branco emergiram, com os olhos arregalados de choque. Ele os havia encontrado. Eles nunca esperaram que ele os descobrisse, muito menos os extraísse tão facilmente. O sorriso irônico de Orochimaru aumentou. Peguei você. Capítulo 597. O experimento foi bem sucedido. Senju Hashirama e Tobirama são revividos. Hehehehe. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro enquanto ele olhava para os 3 Zetsu brancos perplexos. Já que vocês me seguem há tanto tempo, podem muito bem servir como sacrifícios. Acontece que preciso de alguns materiais para o meu experimento, e vocês 3 servirão perfeitamente. Sem a capacidade de se fundir e se esconder, os Zetsu brancos não passavam de fracotes, presas fáceis para alguém como Orochimaru. Com um mínimo de esforço, ele o subjugou e começou a preparar os materiais necessários.
Seu objetivo era testar se usar Zetsu brancos como sacrifícios lhe permitiria controlar completamente aqueles revividos pelo Edo Tensei e quão poderosos eles seriam, após a ressurreição. Se ele conseguisse manipular com sucesso os indivíduos revividos, ninguém ousaria subestimá-lo nunca mais. Orochimaru sempre fora um homem de ação. Assim que uma ideia se enraizava em sua mente, ele a executava sem hesitar. Medo não era algo que ele jamais considerasse. Quanto a Tsunade caçá-lo e matá-lo depois, isso não lhe importava no momento. Com os sacrifícios prontos e os materiais necessários no local, não conduzir o experimento seria um desperdício. Depois de anos pesquisando o Edo Tensei, chegou a hora de concluir suas descobertas. No passado, Orochimaru já havia tentado o Edo Tensei. No entanto, devido a sacrifícios inferiores, os indivíduos ressuscitados estavam muito fracos ou mostravam sinais de que estavam se libertando do seu controle. Isso o forçou a interromper seus experimentos. Mas agora, o momento era propício. Usando um clone das sombras para desviar a atenção do Zambu, Orochimaru entrou na parte mais profunda de seu laboratório com os sacrifícios a tiracolo. Este espaço subterrâneo era algo que ele havia escavado em segredo. Nem mesmo os Zambu sabiam que sob sua instalação de pesquisa havia uma vasta câmara oculta. Contanto que a técnica proibida não saísse do controle, o espaço era mais do que suficiente para suas necessidades. Em instantes, o solo foi inscrito com os intrincados selos do Edo Tensei. No centro da formação, 2 Zetsu brancos imobilizados jaziam dentro dos círculos de invocação designados. Depois que tudo estava no lugar, Orochimaru não perdeu tempo. Edo Tensei. Os selos intrincados no chão foram ativados em uníssono, conectando-se em uma teia de símbolos brilhantes. Em um instante, os 2 sacrifícios de Zetsu branco foram engolfados por fragmentos semelhantes a papel, que rapidamente consumiram seus corpos até que eles desapareceram completamente. De seus lugares, 2 figuras distorcidas e grotescas começaram a tomar forma. À medida que as figuras se tornavam gradualmente mais definidas, suas características faciais revelavam suas verdadeiras identidades. O primeiro Hokage, Senju Hashirama, e o segundo Hokage, Senju Tobirama. Se alguém em Konoha testemunhasse esse momento, Tsunade sem dúvida sentiria vontade de matar Orochimaru ali mesmo. Mas Tsunade não sabia nada do que estava acontecendo debaixo da terra. Lentamente, os corpos grotescamente deformados dos irmãos Senju começaram a se estabilizar, recuperando sua antiga aparência humana. Entretanto, assim como Uchiha Madara, seus corpos estavam cobertos de rachaduras ameaçadoras, parecendo estátuas prestes a se estilhaçar. As 2 figuras sem vida ficaram paradas por um breve momento antes que sinais de consciência surgissem em seus olhos. Este é Edo Tensei? Senju Tobirama foi o primeiro a reagir. Afinal, ele foi o criador original do Edo Tensei. Ninguém entendia a técnica melhor do que ele. Orochimaru e Zetsu Negro apenas o refinaram, mas o verdadeiro domínio de sua mecânica pertencia ao seu inventor, o próprio Senju Tobirama. Achei que estava morto. Onde é esse lugar? Senju Hashirama se virou para olhar seu irmão mais novo, sua expressão cheia de confusão. Comparado a Tobirama, ele foi claramente mais lento para entender a situação. Fomos revividos pelo Edo Tensei, disse Tobirama friamente, seu olhar afiado fixo em Orochimaru como uma águia observando sua presa. Sua voz carregava um inconfundível tom de hostilidade. Orochimaru não estava usando um protetor de testa de Konoha, o que só deixou Tobirama ainda mais desconfiado. Para ele, quem usará aquele jutsu proibido para trazê-los de volta só podia ser um inimigo. Ei, garoto aí, quem é você? Por que não se reanimou com essa técnica? Diferentemente do irmão, o tom de Hashirama era muito mais gentil, mas Orochimaru não se intimidou com nenhum deles. Em vez disso, ele ficou emocionado. Não porque ele estava na presença do lendário primeiro e segundo Hokage, mas porque ele podia sentir a força que emanava deles mais forte do que o esperado. Eles não foram enfraquecidos ou contidos. Eles foram ressuscitados em seu auge. Isso significava que seu experimento tinha sido um sucesso. Essa era a verdadeira razão de sua excitação. Orochimaru nunca se importou pessoalmente com Hashirama ou Tobirama, nem os teve em particular consideração. Sua única preocupação era que o Edo Tensei finalmente tivesse produzido os resultados que ele queria. No entanto, em seu entusiasmo, ele não conseguiu perceber uma coisa crucial. Os 2 homens diante dele eram capazes de se libertar do controle do Edo Tensei. Primeiro Hokage, segundo Hokage, meu nome é Orochimaru, ele se apresentou suavemente. Vocês podem não me conhecer, mas devem conhecer meu professor, Hiruzen Sarutobi. Sua longa língua se moveu para fora, lambendo os lábios em um movimento habitual. Foi uma ação inconsciente, uma pela qual ninguém em Konoha jamais o repreendeu. Nem mesmo Tsunade ou o terceiro Hokage se opuseram aos seus maneirismos. No máximo, eles achavam isso perturbador, mas nunca o proibiam completamente. Afinal, era apenas um hábito. Não há nada do que se envergonhar. Hashirama também não pensou muito nisso. No máximo, ele ficou um pouco surpreso. O aluno do macaco tem uma língua bem comprida. Entretanto, a expressão de Tobirama escureceu instantaneamente. Claro, ele sabia exatamente quem era Sarutobi Hiruzen, seu próprio discípulo. Mas o que ele não esperava era que esse homem, Orochimaru, fosse um dos alunos de Hiruzen. E o fato de que esse tal aluno teve a audácia de usar uma técnica tão abominável para reanimá-los? Para Tobirama, isso era totalmente inaceitável. Se você é aluno do macaco, a voz de Tobirama era fria e cortante. Então por que usou uma técnica proibida tão vil para nos ressuscitar? Sua explosão repentina pegou até Hashirama desprevenido. Orochimaru, ainda comemorando sua conquista, congelou no lugar. Ele não esperava tal reação. Afinal, nem mesmo o próprio Hiruzen havia falado com ele em um tom tão repreensivo. Capítulo 598. Senju Hashirama e Tobirama se libertam, chocando Konoha. Esse chamado Jutsu Maligno Proibido não foi desenvolvido pessoalmente por você segundo Hokage? Orochimaru sorriu, devolvendo a pergunta a Tobirama. Você?
Como esse pirralho insolente ousa responder, não zombar dele abertamente? Seju Tobirama não conseguiu conter sua fúria. Tudo bem, tudo bem. Antes que Tobirama pudesse explodir, Hashirama riu muito e deu um tapinha no ombro do irmão mais novo, provocando-o. Eu te disse há muito tempo que técnicas como essa deveriam ter sido mantidas em segredo, nunca pesquisadas. Mas você não quis me ouvir, e agora? Irmão mais velho, estou disciplinando esse pirralho. Fique fora disso. Braços cruzados, Tobirama franziu a testa. Mas você está sendo um pouco demais. Cale-se. Tobirama explodiu, praticamente tremendo de frustração. A expressão abatida característica de Hashirama apareceu. Ao ver o lendário primeiro Hokage ser repreendido e ficar em silêncio, Orochimaru quase pensou que havia invocado um Hashirama falso. Seria esse mesmo o homem que Tsunade idolatrava? O chamado Deus Shinobi. Porque de onde Orochimaru estava, Hashirama parecia mais um alvo fácil. Orochimaru, só porque seu professor foi Sarutobi Hiruzen e você aprendeu a usar o Edo Tensei, você realmente acha que eu não posso discipliná-lo? A voz de Tobirama era aguda. Esta é uma técnica proibida de minha própria criação. Posso dissipá-la quando quiser. Já que você claramente não tem noção de respeito aos mais velhos, acho que terei que educá-lo no lugar do macaco. Algo não estava certo. Os instintos de Orochimaru gritaram com ele, e ele imediatamente formou selos de mão, tentando suprimir Hashirama e Tobirama com o controle do Edo Tensei. Suspirar. Hashirama soltou um longo suspiro. Ele sabia que isso aconteceria. Sentindo as restrições do Edo Tensei tentando prender sua alma, ele suspirou novamente. Embora não tivesse nenhuma hostilidade real em relação a Orochimaru, ele não gostava da sensação de ser controlado. Então, bom, uma enorme explosão de chakra irrompeu, destruindo a câmara subterrânea e deixando todo o espaço em caos. Enquanto isso, em uma sala de estar silenciosa, alguém estava deitado preguiçosamente em um sofá, tomando uma bebida gelada para clarear a mente depois de beber. Ao ouvir a porta se abrir, Takuya se virou surpreso ao ver Tsunade entrando. Com o rosto cansado e sem nenhuma preocupação com as aparências, ela jogou o casaco no cabide, esfregou os ombros e se jogou no sofá ao lado dele. De repente me senti inquieta, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Não consegui me concentrar no trabalho, então voltei mais cedo. Enquanto ela falava, seu nariz se contraiu e ela franziu a testa, empurrando ligeiramente. Quanto você bebeu? Você fede. Tique culpe o Jiraiya. Ele estava convencido de que eu o enganei. Disse que seu pobre coraçãozinho estava partido e insistiu que bebêssemos juntos. Então, bebi um pouco mais do que o normal. Pare de deixar que ele te arraste para as coisas. Tsunade esfregou as têmporas, pronta para repreendê-lo ainda mais. Mas então, uma explosão de chakra ocorreu. Familiar, ainda assim, estrangeiro. A intensidade disso foi chocante, atingindo toda Konoha como um maremoto. O que é aquilo? Sua mente ficou momentaneamente em branco. E então, uma segunda explosão de chakra irrompeu, igualmente poderosa e igualmente perturbadoramente familiar. O que diabos estava acontecendo? Por toda Konoha, inúmeros shinobi foram abalados pela força avassaladora. Na vanguarda, uma unidade da Anbu liderada por Sakuma Taki imediatamente se moveu em direção ao distúrbio. Na residência Sarutobi, Hiruzen, que estava descansando, levantou-se de um salto. Sua expressão se contorceu em choque. Este chakra. São o primeiro e o segundo Hokage. Impossível. Não havia tempo para mudar. Vestido apenas com roupas de dormir, o terceiro Hokage saiu correndo a toda velocidade. De volta à sala de estar, o rosto de Tsunade ficou pálido. Suas mãos se fecharam em punhos. Aquele chakra, ela murmurou. O que está errado? Takuya se virou para ela, franzindo a testa. Tsunade permaneceu em silêncio por um longo momento antes de exalar profundamente. Acho que são meu avô e meu tio-avô. Hashirama morreu quando ela ainda era jovem, mas não havia como ela esquecer seu chakra. E o de Tobirama era igualmente distinto. Isso não tem graças, zombou Takuya. Hashirama e Tobirama estavam mortos há muito tempo. Como eles puderam simplesmente aparecer agora e causar problemas? Espere. Morto há anos. Algo não estava certo. Aquela direção. Não era lá que ficava o laboratório de Orochimaru? Poderia ser. Orochimaru usou o Edo Tensei para revivê-los? A intensidade daquele chakra não parecia fraco de jeito nenhum, mas o Edo Tensei exigia sacrifícios apropriados. Sem eles, os indivíduos ressuscitados seriam sombras frágeis de si mesmos. Onde Orochimaru encontrou sacrifícios fortes o suficiente para isso? Ele realmente usou shinobi de alto nível? Ou seria Zetsu branco? Não estou brincando. São eles mesmo. Tsunade não estava nem um pouco feliz, porque isso significava problemas. Vamos. Sem hesitar, Takuya pegou Tsunade, agarrou seu casaco e correu em direção ao tumulto. Assim que eles saíram, várias figuras Navaki, Minato, Kushina, Pakura e outros os alcançaram. Tsunade apenas fez um gesto para que eles a seguissem. Eles não eram os únicos que se dirigiam ao local. Uma multidão de shinobi se movia na mesma direção. Konoha estava em alvoroço. A maioria presumiu que era um ataque inimigo. Apenas alguns poucos sabiam a verdade. Seu maldito Orochimaru, você acha que pode me controlar? A fúria de Tobirama queimava. Se ele pudesse estrangular Orochimaru agora, ele o faria. O bastardo realmente acreditou que poderia manipulá-los. Que ridículo! O laboratório inteiro estava em ruínas. 3 figuras emergiram debaixo dos escombros. Os Anbu próximos designados para monitorar Orochimaru ficaram sem palavras. Eles presumiram que um intruso havia atacado. Mas aqueles 2 homens pareciam, estranhamente familiares. Esse é o primeiro Hokage. E o outro, parece o segundo Hokage. Eles não estão mortos?
Não me pergunte, não tenho ideia do que está acontecendo. Orochimaru, parecendo um pouco desgrenhado, claramente não estava no controle da situação. Ele tentou reprimir Tobirama e Hashirama à força, mas foi completamente dominado. Este foi um desastre absoluto. Enquanto isso, Hashirama não deu atenção a Orochimaru. Em vez disso, ele olhou para a vila, observando o céu noturno e as luzes distantes. Então isso, é Konoha agora? Sua voz estava cheia de nostalgia. O que diabos você está fazendo dessa vez, Orochimaru? Uma voz soou carregada de irritação. Momentos depois, uma figura chegou. Jiraiya. Ele mal estava vestido, manchas de batom ainda marcavam seu rosto e o cheiro de álcool estava impregnado nele. Como ele estava por perto, ele foi o primeiro a chegar ao local. Capítulo 599. Hashirama, então, irmãozinho, você morreu depois que eu fui embora? Sentindo uma poderosa invasão inimiga, Jiraiya, que estava se divertindo, acordou instantaneamente. Empurrando a mulher ao seu lado, ele agarrou suas roupas e saiu correndo, vestindo-se enquanto corria. Quando chegou ao local, suas roupas ainda estavam vestidas de qualquer jeito, e seu rosto e cabelo estavam cobertos de marcas de batom. Ele nem tivera tempo de limpá-las. Orochimaru lançou-lhe um olhar de desgosto, sua expressão sombria e ilegível, mas ele não disse uma palavra. Você ousa invadir Konoha e causar problemas? Sabe com quem está lidando? Eu sou o grande sábio sapo. O plano de Jiraiya era simples, deter o inimigo. Ele acreditava que os shinobi mais fortes da vila chegariam em breve. A julgar pelo chakra que emanava do outro lado, ele provavelmente não era páreo para eles. Mas antes que ele pudesse terminar seu grande discurso, seus olhos se arregalaram em choque. As palavras ficaram presas na garganta, seu olhar se fixou no nada impressionado Senju Tobirama e no casualmente observador Senju Hashirama. Jiraiya respirou fundo, porque ele teve uma percepção terrível, uma realização envolvendo certas técnicas proibidas. Mano, você chegou tão longe assim? Você realmente ressuscitou esses dois? Você não tem medo de Tsunade acabar com você? Esfregando os olhos para confirmar que não estava tendo alucinações, Jiraiya se virou para Orochimaru e lhe lançou um olhar de quem dizia, você está morto. Outro palhaço havia chegado. Tobirama podia sentir sua paciência já esgotada se esgotando ainda mais. Percebendo o perigo, Jiraiya rapidamente esboçou um sorriso. Lorde primeiro Hokage. Lorde segundo Hokage. Não fiquem bravos. Essa cobra viscosa provavelmente não fez por mal algum, ela só estava soluço. Um soluço, com cheiro de álcool, interrompeu as palavras de Jiraiya. Agora até Hashirama tinha linhas pretas se formando em sua testa. Garoto, vista-se direito e limpe o rosto primeiro, suspirou Hashirama. A propósito, você conhece esse cara? Conhece ele? Claro, nós dois somos alunos do Lorde Hiruzen. Jiraiya limpou o rosto desajeitadamente, só para borrar ainda mais o batom, antes de rapidamente arrumar suas roupas. Após confirmar a identidade de Orochimaru, Hashirama abandonou o assunto. Mas Tobirama não fez nenhum esforço para esconder seu desgosto. Mesmo que Orochimaru fosse aluno do terceiro Hokage, suas ações cruzaram uma linha que Tobirama não podia tolerar. Lorde primeiro Hokage? Lorde segundo Hokage? Sakuma Taki chegou com um esquadrão de Anbu, piscando confuso ao ver as lendas mortas há muito tempo. Que diabos está acontecendo? Olhando para Jiraiya e depois para o rosto sombrio de Orochimaru, Sakuma pareceu entender a situação. Imediatamente, ele gesticulou para seus homens. Os Anbu cercaram Orochimaru em um instante. Independentemente de ter feito isso de propósito ou não, perturbar o descanso do antigo Hokage com o jutsu proibido era uma ofensa imperdoável. Sem mencionar que o Edo Tensei exigia materiais muito específicos para funcionar. Esqueça Hashirama por um segundo. Orochimaru efetivamente desenterrou o túmulo de Tobirama. Uma ofensa grave. Os jovens de hoje em dia estão ficando mais fortes, né? Hashirama observou Sakumo com um sorriso de aprovação. Diga-me, quem é Hokage agora? Ele não tinha certeza se Hiruzen já havia se aposentado ou se ainda estava vivo. Sakumo e o Anbu se curvaram respeitosamente antes de responder. Senhor primeiro Hokage, o terceiro Hokage se aposentou. Sua neta, Tsunade, agora é a quarta Hokage. A pequena Tsunade? Tobirama ficou um pouco surpreso. Enquanto isso, o rosto de Hashirama se contorceu em sua clássica expressão abatida, seus lábios se contraíram. Tsunade, hein? Que surpresa! Aquele garoto, ahahaha. Pensando em sua neta mimada, e em todos os maus hábitos que ela havia adquirido dele, Hashirama soltou uma risada estranha. Depois que Tobirama e eu partimos, presumo que o mundo ninja não permaneceu em paz? Bem, Sakuma hesitou, porque responder envolveria mencionar o mandato do terceiro Hokage. Percebendo sua hesitação, Hashirama estreitou os olhos, enquanto Tobirama impacientemente retrucou. Meu irmão lhe fez uma pergunta, responda. Bom, já que você insiste. Sakuma organizou seus pensamentos antes de responder. O segundo Lorde Hokage pereceu durante a primeira Grande Guerra Ninja. Depois disso, Konoha suportou a segunda e a terceira Grande Guerra Ninja. A terceira Grande Guerra Ninja já acabou? Hashirama ficou atordoado. Ele não esperava que o mundo caísse em tamanho caos após sua morte, muito menos que Tobirama morreria tão cedo na Primeira Guerra. Sentindo os olhos do irmão sobre ele, Tobirama bufou irritado, expressando sua insatisfação. Não querendo provocá-lo ainda mais, Hashirama mudou rapidamente de assunto. E a aldeia sofreu grandes perdas. Antes que Sakumo pudesse responder, o rosto de Tobirama escureceu. Porque naquele momento o clã Uchiha chegou. Dada a escala da comoção, era natural que a força policial de Konoha aparecesse. Liderando o esquadrão estava Uchiha Fugaku, que imediatamente notou a expressão desagradável no rosto de Tobirama. Lorde primeiro Hokage. Lorde segundo Hokage? Que diabos estava acontecendo? Fugaku recorreu a Sakuma em busca de respostas. Quanto a Orochimaru e Jiraiya, ele os ignorou completamente. Os Uchiha juraram lealdade a Tsunade.
Com ela como patrocinadora, eles não precisavam mais ser submissos aos outros. Sakumo olhou para Orochimaru, mas não disse nada. Fugaku entendeu imediatamente. Isso foi obra de Orochimaru. A cobra causou problemas mais uma vez. Com um aceno de mão, Fugaku ordenou que a força policial se juntasse a Anbu para cercar Orochimaru. Quanto a Hashirama e Tobirama, ninguém ousou interferir. Eles não tinham nem a autoridade nem a coragem. Senhor primeiro Hokage, professor. Finalmente, o terceiro Hokage chegou. Ainda vestido com sua roupa de dormir. Ao ver alguém que ele realmente reconheceu, a carranca de Tobirama diminuiu um pouco. Enquanto isso, Hashirama sorriu e provocou. Macaco, o que é essa roupa? Tsunade maltratou seu antigo professor? Hiruzen. Irmão mais velho. Tobirama ficou furioso. De todas as coisas a dizer, você não consegue diferenciar um momento sério de uma piada? Orochimaru, o que você fez? Não havia tempo para gentilezas. Hiruzen imediatamente se virou para seu aluno e exigiu respostas. No momento em que viu o que estava acontecendo, ele percebeu que apenas uma pessoa na aldeia tinha o conhecimento e a audácia de fazer algo assim. Edo Tensei não era algo que qualquer um pudesse usar. Mesmo que você passasse a técnica para outro shinobi, a maioria não seria capaz de fazer muita coisa com ela. Mas Orochimaru? Orochimaru era diferente. E agora, as consequências de suas ações foram expostas diante de todos. Por que você perturbaria o descanso deles? Hiruzen ficou furioso. Seu aluno mais valioso havia descoberto seus próprios professores. E então os trouxe de volta à vida. Isso não foi apenas um constrangimento, foi um insulto. E a expressão divertida de Hashirama não estava ajudando. Sentindo o olhar de Tobirama sobre ele, um olhar que felizmente não parecia acusatório, Hiruzen ainda desejou que o chão se abrisse e o engolisse por inteiro. Ha ha ha. Hashirama riu baixinho. Hiruzen estremeceu. Essa seria uma longa noite. Capítulo 600. Takuya chega a Orochimaru recua imediatamente. Diante do questionamento severo do terceiro Hokage, Orochimaru apenas sorriu. Danzo me deu essa técnica proibida. Por que eu não deveria estudá-la? Estou apenas seguindo os passos dos meus antecessores. Ah, você deve estar brincando comigo. Jiraiya só podia se maravilhar com a audácia de Orochimaru. Ele não só reviveu os dois lendários Hokage, mas agora estava jogando Danzo e até Tobirama para debaixo do ônibus. Suas entranhas não eram apenas grandes, eram absolutamente colossais. Como esperado de um bastardo malvado. O terceiro Hokage ficou tão furioso que mal conseguia formar palavras, e até mesmo Tobirama não conseguiu mais se conter. A vontade de acabar com Orochimaru era forte. Por que manter vivo um discípulo tão imprudente? Para comemorar o Ano Novo. Orochimaru, chega. Como se perturbar o descanso do avô e do tio-avô não fosse ruim o suficiente. Tsunade havia chegado. No momento em que Orochimaru a viu avançando em sua direção com uma expressão sombria, sua arrogância imediatamente diminuiu. Ele sabia que irritar o terceiro Hokage era uma coisa, mas provocar Tsunade? Esse era um nível de perigo totalmente diferente. O sorriso irônico em seu rosto desapareceu, o que pegou Hashirama e Tobirama desprevenidos. Então essa mulher realmente poderia suprimir Orochimaru? Ambos observaram como Orochimaru ignorou completamente Jiraiya e o terceiro Hokage antes. Ele não se deixou abalar pelas reprimendas. Mesmo quando confrontado pelo seu próprio professor, Orochimaru sorriu e respondeu com comentários sarcásticos. Porém, assim que Tsunade chegou, ele imediatamente se acalmou. Interessante. Até Jiraiya e Sakumo relaxaram visivelmente quando viram Tsunade. Por que isso significava? Se Tsunade estivesse aqui, Takuya não estaria muito atrás. E Takuya era o único que realmente poderia colocar Orochimaru em seu lugar. Hashirama e Tobirama, no entanto, não tinham ideia. Eles presumiram que Orochimaru estava recuando por causa de Tsunade. Mas na realidade, foi por causa do homem que chegou ao lado dela. Sim, Hashirama e Tobirama eram muito mais fortes que Orochimaru. Mas e daí? O que eles realmente poderiam fazer com ele? Matá-lo? Não. Na pior das hipóteses, eles poderiam prendê-lo. Mas Takuya? Se as coisas dessem errado, Takuya poderia transformar toda a sua existência num inferno. Só de pensar nos dias que passou sob o controle do Genjutsu de Takuya, o sangue de Orochimaru fervia de ressentimento. Eu odeio usuários de Genjutsu, e eu odeio ainda mais os usuários do Sharingan. Quando o grupo se virou para as figuras que se aproximavam, Tobirama congelou momentaneamente, enquanto Hashirama ficou completamente atordoado. Ao ver a mulher loira de capa caminhando em direção a eles com uma confiança inabalável, seu cérebro entrou em curto-circuito. Essa é a Tsunade. Não importava o quanto ele apertasse os olhos ou repassasse suas memórias. Hashirama simplesmente não conseguia conciliar aquela mulher madura com a pirralha pegajosa que costumava segui-lo por aí. Comparado ao rigoroso e composto Tobirama, Tsunade sempre favoreceu mais Hashirama. Então, no momento em que ela o viu, seus olhos ficaram vermelhos e ela imediatamente correu para frente. Takuya, no entanto, não o seguiu. Em vez disso, ele parou ao lado de Sakumo. Então, como lidamos com isso? Sakumo parecia exausto. Orochimaru já tinha ido longe demais ao perturbar o descanso do Hokage anterior, mas agora as coisas tinham piorado a tal ponto que ele não conseguia nem controlar suas próprias invocações do Edo Tensei. Foi um desastre completo. Orochimaru ficou envergonhado. E todos os outros estavam desconfortáveis. Porque ninguém sabia o que Hashirama e Tobirama estavam pensando. E se eles começassem a interferir na liderança da aldeia? E se eles ficassem do lado do terceiro Hokage? Isso não seria bom. Honestamente, se possível, Sakumo preferiria que essas duas lendas retornassem à Terra pura o mais rápido possível. Os mortos devem permanecer mortos. Eles não tinham nada a ver com vagar pelo mundo dos vivos. Lide com a situação como ela vem. Takuya riu levemente. Para ele, isso não era algo com que valesse a pena se preocupar. Quanto a Hashirama e Tobirama ficarem do lado do terceiro Hokage? Tobirama? Talvez. Mas Hashirama?
De jeito nenhum. Se possível, ele ficaria ao lado de Tsunade. E se as coisas se complicassem? Bem, ele poderia simplesmente jogar a verdade sobre Uchiha Madara na cabeça de Tobirama. Isso deve mantê-lo preocupado demais para se importar com os assuntos de Konoha. Nem a Shirama conseguiria manter a calma se isso acontecesse. Além do mais, Takuya adoraria que outra pessoa tomasse conta das coisas por uma vez, para que ele pudesse finalmente relaxar. Por que perder tempo resolvendo problemas da aldeia quando ele poderia estar em casa? Culinária, ensinando seus discípulos. Ou melhor ainda, passar tempo com suas mulheres. Isso parecia muito mais atraente. Você é mesmo a pequena Tsunade? Olhando para sua neta parada diante dele, a Shirama ficou tão chocado que começou a gaguejar. Desde quando as mulheres do clã Senju têm genes tão bons? A excitação inicial de Tsunade desapareceu imediatamente. Suas veias estavam saltadas. Ela não queria nada mais do que dar um soco no rosto daquele velho indelicado. Irmãozão, que bobagem você está falando? Tsunade puxou a mãe. Tobirama não aguentou mais. Seu irmão era uma bagunça completa fora das batalhas. Ele realmente disse isso? Sobre sua própria neta? Ahaha. Fiquei apenas surpreso, só isso. Coçando a cabeça desajeitadamente, a Shirama abriu os braços e puxou Tsunade para um abraço. Foi um momento caloroso e sincero. Exceto, um deles estava vivo, o outro era um cadáver reanimado. Algumas pessoas instintivamente se viraram para olhar para Takuya, porque até agora a única pessoa autorizada a abraçar Tsunade daquele jeito era ele. Esse era seu privilégio exclusivo. Mas agora, o ancestral dela esteve aqui. Isso foi estranho. Tobirama notou as reações estranhas. Ele franziu a testa. Espera, a Tsunade tem algum tipo de relacionamento com esse cara? Então, ele olhou para o terceiro Hokage. A expressão de Hiruzen endureceu, então ele deu um sorriso fraco e assentiu. Confirmado. Devo testar a força desse garoto? Não, espere. Ele não é um pouco jovem? Não me diga. Tsunade realmente se interessou por alguém mais jovem? Os pensamentos de Tobirama mergulharam ainda mais no absurdo. Quem são eles, Takuya? Kushina e Pakura finalmente chegaram. Kushina instintivamente agarrou-se ao braço de Takuya, abaixando a voz enquanto perguntava. Os outros também o olhavam com curiosidade. Takuya suspirou e sorriu. Virando-se para Navaki, ele provocou. Navaki, você não vai abraçá-los? São seu avô e seu tio-avô. O que? Os olhos de Navaki quase saltaram das órbitas. Meu avô e meu tio-avô. Eles estão mortos. Como eles estão aqui? O queixo de Kushina caiu. Minato apenas deu um tapinha no ombro de Navaki. Ele não sabia bem o que dizer. Macaco, o que está acontecendo aqui? A Shirama finalmente se voltou para o terceiro Hokage. Hiruzen suspirou. Essa seria uma noite muito, muito longa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.